Então, Senhor, nos ajuda a nos livrarmos do véu da ignorância e que possamos, Senhor, compreender a cada dia que o Teu Evangelho é muito importante para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Agora eu vou convidar a palestrante da noite, a Daça Guimarães, com a palestra A Estrela e o Encontro com Cristo. Seja bem-vinda, Daça. Boa noite. Bem, pessoal, Feliz Natal a todos vocês, né? É uma alegria poder receber o Natal no dia de atividade da casa. Então, Deus e o calendário nos presenteou com esse momento. E eu espero que todos vocês tenham tido um ótimo Natal. A gente sabe que Natal, esse mês de dezembro, é um mês muito especial, porque tudo que envolve o Natal remete a amor. Então, a gente entra nesse clima de Natal, né? Eu tenho um sobrinho de 4 anos, e aí, quando você tem uma criança na família, você volta a reviver o espírito de Natal. Então, a gente vai ver o Papai Noel. Eu fiquei super ansiosa com o Papai Noel da Coca-Cola. Então, a gente volta a ser criança novamente. E ontem foi engraçado que a preocupação dele era com bolo de chocolate, porque ele viu em algum lugar, num desenho, que tinha que dar um bolo para o Papai Noel, para poder o Papai Noel deixar o presente. Aí eu comprei, por coincidência, um bolo para levar para a ceia da minha avó. E ele estava preocupado. Ele, titia, o Papai Noel vai levar o bolo, por que é que você fez isso? Tem como esconder dele? Então, assim, essa inocência, né, que a gente vai perdendo, não é só sobre ganhar presentes, é sobre tudo isso que envolve. Então, as luzes que iluminam. Então, o Natal é esse momento em que a gente se sente, que a gente consegue, assim, e é interessante porque vem bem no final do ano, né? Então, a gente vem com a trajetória ali toda de trabalho, de cursos, de, enfim, compromissos. Então, quando a gente chega no final do ano, tem aquela enxurrada de confraternização. E essas 2 últimas semanas vêm para trazer paz aos nossos corações, né? Natal, amor, família, mudança de ano, final de ano, Réveillon, momento de renovação, de esperanças. Então, a gente fica com o coração um pouco mais leve, né? Por isso, esse ambiente de harmonia que envolve a gente. O Natal, ele tem todo esse significado de amor, de família, mas também ele é um convite à reflexão. A reflexão que Deus não abandona a humanidade, né? Então, o Natal é muito mais do que um marco histórico do nascimento de Cristo. É realmente um momento de conexão espiritual, conexão divina, um momento em que vem Jesus Cristo nasce, né? Então, o verdadeiro Salvador chega em nossas vidas. Então, a gente precisa sempre olhar para o Natal como esse convite. E interessante, né? Hoje a palestra é sobre a estrela e o encontro com Cristo. Então, quando a gente pensa na estrela, a gente pensa em esperança, a gente pensa em caminho, pensa em guia, pensa em direcionamento. Então, todas as vezes que a estrela aparece, ela é mencionada na Bíblia, ela sempre vem com essa proposta de orientação. Então, lá na Gênesis, diz que no 4º dia foram criadas os luminares, que é as estrelas, o sol, para poder orientar os homens aqui da Terra. Então, a estrela sempre vem com essa proposta de iluminação. Então, assim, quando a gente pensa no Natal, por mais que a gente pense em amor e esperança, a gente também não pode negar que nem sempre o Natal vai ser um momento de alegria para todos nós, né? Muitas vezes a pessoa está ali enfrentando a dor de um ente que partiu, que você queria muito que estivesse ali do seu lado. Às vezes você está sofrendo por uma oportunidade que você perdeu, por um momento de desavença com alguém que você ama, né? Um parente, um familiar, um amigo. Então, o Natal ele vem para dizer que ele não nega as dores humanas, mas ele nos convida a olhar que nada é definitivo, que tudo é passageiro, porque nós estamos vivendo um momento passageiro. Então, tudo na Terra
anda muito rápido, né? Esse movimento da Terra de estar o tempo todo rodando e se renovando. Isso é para lembrar a gente de que a nossa vida ela é constante. Então, a dor que você enfrenta hoje, educativa, ela é passageira. Então, a estrela, ela não elimina a noite, né? Mas ela traz luz, ela traz direcionamento. E isso lembra muito a esperança cristã, né? Quando a gente está aqui na Terra, quando você vai estudar a doutrina espírita, ela não vem com fórmulas milagrosas dizendo que faça isso e você será curado, faça aquilo e você obterá uma graça, siga esse caminho que você vai conseguir conquistar aquilo que você quer. A doutrina espírita, ela nos mostra que tudo que a gente passa na vida é para a nossa evolução. Então, muitas vezes, são consequências das nossas escolhas, muitas vezes não, né? Sempre é consequência das nossas escolhas, mas são provas e dificuldades que são educativas. Então, vem realmente como um convite à renovação, mais um convite de felicidade, né? Mostrando que é possível a mudança. Então, essa certeza de que existe a vida futura e que tudo é passageiro, ela nos lembra que a morte não interrompe os afetos, que as injustiças não são eternas e que o sofrimento não é um castigo, mas uma oportunidade de crescimento. Eu trouxe aqui uma frase que diz assim: a esperança é a fé em movimento, sustentando o espírito enquanto ele caminha. Tem um filme que eu queria mencionar para vocês, que eu assisti ele tem uns 2 meses, eu até mencionei ele também no EJE, que é o Silêncio, é um filme do Martin Scorsese que fala um pouco sobre... É um livro baseado em fatos, um filme baseado em fatos reais, que fala sobre a realidade dos cristãos japoneses, que sofreram muitas perseguições, e dos apóstolos, dos padres que iam pregar nessa região. Então, é um filme muito forte, eu não aconselho ninguém a assistir com uma criança, mas ele tem muito essa narrativa de questionar o silêncio de Deus, né, diante das nossas dores. Se aquele silêncio é um abandono, se Deus não está escutando as nossas preces, aquilo que a gente está pedindo, ou se, na verdade, é um convite à renúncia, à fé, que Deus não intervém, mas que Deus está ali do nosso lado, sempre apontando a direção para a solução dos nossos conflitos. Então, quantas vezes a gente se vê diante de uma dor, de um sofrimento, né? Muitas vezes a gente cria toda uma expectativa, uma narrativa diante do Natal, que seria um Natal perfeito. O Natal só vai ser perfeito para mim se tiver isso, isso e aquilo. E aí a gente se frustra porque não acontece como a gente quer, e a gente pensa assim, meu Deus, Deus não está escutando as nossas preces. Mas será se ele não está? Será se você não está vivendo realmente o Natal que você precisa? Será se você não está enxergando a beleza e a alegria do Natal diante das suas dificuldades? Eu confesso a vocês que o Natal, para mim, sempre foi um momento muito difícil, né? Porque, quando eu era criança, a minha mãe gostava de se vestir de Papai Noel e eu tinha muito medo. Então, passava o Natal inteiro naquela esperança de ganhar o presente, mas com medo do Papai Noel. E depois que ela partiu, o Natal também não teve muito sentido, porque quem aqui é mãe, né? Eu não sou, mas eu observo, e os pais não levem isso para o coração, mas a mãe é quem tem aquela preocupação de tornar aquele momento especial e tudo. Então, o Natal, para mim, ele se tornou um momento ali de ganhar presente e comer comida boa. Mas aí eu fui ficando adulta e criando uma expectativa de que o Natal que o Natal poderia ser perfeito no dia que eu tivesse a minha família, que tivesse atendido as minhas expectativas profissionais e tudo. Só que cada ano que ia passando, essas realizações não iam chegando. Então, o Natal se tornava cada vez mais doloroso, porque era mais um Natal sem ter aquilo que eu queria. E aí, esse ano, observando a minha rotina, que é muito corrida, eu me vi diante de pessoas que eu amava tanto, né? Eu encontrei tanta luz nos trabalhos voluntários que eu realizo, na minha família, nas pessoas que eu amo. E eu fiquei assim, olha o tamanho da minha família. Eu estava tão limitada a uma família tão pequena, e olha o tamanho da família que eu tenho, né? Então, eu estive domingo com as meninas da Casa de Savina,
fazendo o Natal é um abrigo para meninas que estão afastadas dos lares. Estar com meus irmãos, com meus sobrinhos, estar aqui com vocês, né, ao lado das pessoas que a gente passou o ano inteiro estudando. Então, isso é família, né? Então, quantas vezes a gente fica sofrendo porque queria viver uma realidade assim, assim, assado, e a nossa realidade é muito mais feliz do que a de muita gente. Então, o Natal também é esse convite da gente olhar para aquilo que a gente tem com alegria, com amor e com gratidão. Entender que a nossa família é muito maior do que a gente imagina, né? A estrela que guia, ela também simboliza a luz da consciência, despertada pelo amor de Deus, né? Só que ela é uma estrela que ela ilumina, ela não obriga ninguém a segui-la. É como o livre-arbítrio, né? A mensagem divina está ali, o despertar da consciência está ali. Agora, se você vai seguir ou não, o convite do Evangelho ele não força ninguém, né? Você segue se você quiser ou não. Então, assim, quantas vezes essa estrela, esse chamado do Evangelho, ele brilhou em nossas vidas através de uma dor que fez a gente refletir e pensar assim: poxa, isso aqui não é o caminho. Eu tenho que voltar e tenho que mudar, tenho que olhar para a vida de uma forma mais amorosa, uma forma com mais gratidão, uma palavra que nos despertou. Então, todos nós temos esse encontro com a estrela. Eu gosto muito de mencionar Paulo de Tarso, né, que na sua estrada de Damasco. Então, todos nós temos essa estrada de Damasco a percorrer, esse encontro com Cristo. E essa estrela, ela brilha para a gente o tempo todo, e não só apenas do dia 24 para o dia 25. Ela está o tempo todo brilhando e nos convidando a essa reflexão. Os magos do Oriente, eles representam o espírito que não se acomoda, né? Então, assim, os magos eram estudiosos das estrelas, como nós também somos seres estelares. Nós não somos terrenos, nós estamos terrenos, mas nós pertencemos ao céu. Então, eram estudiosos que conheciam, sabiam a profecia, e resolvem, no momento em que vem ali a profecia se cumprindo, seguir essa estrela. Eu cheguei aqui um pouquinho mais, ele estava ali conversando com o seu João, ele me explicando que não eram 3 reis magos, eram 4. Teve um que chegou atrasado. Ele disse assim: o povo diz que é brasileiro, esse quarto que chegou atrasado. Mas, assim, eu fiquei imaginando, né, tentando imaginar. Você imagina, isso 2025 anos atrás, você se deixar guiar para uma estrela, você sair de um país ao outro, sem ser de avião, sem ser com milha, sem ser de Guanabara, porque não tinha como pegar o Guanabara e vir, e a pé, né, você enfrentar longas distâncias, se deixando guiar por um caminho que você também não sabia, porque eles sabiam que era o rei dos judeus, mas não sabia necessariamente onde ele iria nascer. É preciso muita fé. Eu fico me perguntando aqui, quem de nós teria essa fé e essa coragem de largar tudo e seguir uma estrela? É preciso ter muita confiança, muita fé. Eu acho que, inclusive, devem ter sido chamados de doidos na época, né? Eu imagino ele lá organizando a sua malinha de viagem, o povo dizendo: tu é doido, tu vai sair por aí no mundo sem saber aonde chegar. E isso lembra muito uma viagem que a gente é convidado a fazer, que é a reencarnação. Então, assim, por mais que a gente fale que existe um planejamento reencarnatório, o que a gente vê estudando os livros espíritas é que há muita incerteza em torno da reencarnação. Não é um livrinho assim tão bonitinho, né? Tão escrito, é escrito com muito amor, mas a incerteza do espírito ao reencarnar, os medos, as dificuldades. Então, assim, a gente vê nas obras de André Luiz os espíritos dizendo: eu estou com medo. Ele: mas você é um espírito tão evoluído, você é uma pessoa tão boa, tão trabalhadora aqui na vida espiritual. Aí eles dizem: não, mas quando chega na Terra, uma coisa é você estar aqui, no nosso lar, bonitinho, vendo tudo em paz, tudo amor. Aí você é jogado no meio de uma selva, que é a Terra. Você se deixa arrastar pelas vaidades, pelo ego. Então, mas mesmo assim a gente encara, né, esse presente. Porque quando a gente fala de reencarnação, tem sempre um peso, é sempre ruim. Eu não entendo por quê. A gente que é espírita coloca a reencarnação como: eu estou vindo para
pagar erros. Não, reencarnação é um presente que Deus nos dá para que a gente consiga evoluir. Então, olhar para esse presente com amor e ver beleza em tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, né? Eu tenho 2 gatinhos agora filhotes, e aí eu fico o tempo todo me emocionando, que eu sento, eles vêm e se abraçam não, né? Que eu sou eu que abraço eles, eles deitam comigo, eu fico agradecendo a Deus, eu fico com o coração tão cheio de gratidão por aquelas vidas ali que Ele colocou no meu caminho. Então, assim, quantas vezes no nosso dia a gente para e se emociona com as coisas que Deus coloca em nossa vida, né? Um animal, uma flor, um sorriso, uma música que você escuta que toca seu coração. Então, quantas vezes a gente lembra de agradecer, e não só de agradecer, de se permitir a desligar isso aqui, que é o celular, e simplesmente sentir as coisas que Deus coloca em nossa vida. Porque eu acho que hoje em dia, se a estrela aparecesse por aqui, ninguém prestaria atenção, porque estaria atrapalhando a luminosidade do celular, né? Então, se permitir desligar um pouco desse aparelho e sentir a vida à nossa volta e sentir a presença de Deus em nossas vidas. Então, aqui, a imagem dos magos, a Bíblia não faz muita menção a esses magos, se eles eram espíritos evoluídos ou se não eram. Ela não entra nesse mérito. O que ela entra no mérito é que eram espíritos que tinham fé e que não se acomodaram. Porque a esperança, ela não é passiva, ela é ativa. Às vezes a gente pensa que ter esperança é ficar só literalmente esperando, mas a esperança ela é um movimento, né? Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo há a frase buscai e achareis. Então ela começa com buscar. Então, para mim buscar, eu tenho que ir atrás. Ninguém busca nada parado, né? Então eu preciso fazer esse movimento de sair da minha zona de conforto e ir atrás da minha felicidade. Felicidade se conquista, se toma, se sente. Ninguém fica sentado esperando a felicidade bater a porta. Então a gente é algo que só a gente pode fazer pela gente, né? Não tem como delegar a ninguém. Então, assim, quantos de nós quer ser feliz, quer se sentir em paz? Eu lembro que o Rossando Klinger, ele fala assim, que ele não sente inveja de quem tem o carro do ano, da pessoa mais bonita, da pessoa que tem isso, que tem aquilo. Eles que sentem muita inveja das pessoas que têm paz. Sabe aquelas pessoas que nada abalam ela, que são pessoas sábias, pessoas que transmitem serenidade? E aquilo é uma busca, né? Aquilo ali é uma conquista. Ninguém conquista a paz se não sair da sua zona de conforto. Mas não é fácil, porque às vezes a felicidade, aquilo que a gente quer, chega à nossa porta e a gente não quer aceitar a mudança, porque a gente vive num padrão. O Sr. João fala muito sobre isso, sobre quebrar padrões de pensamento, padrões de comportamento. Então, se eu vivo o tempo todo naquele sentimento de escassez, de infelicidade, de falta de amor ao próximo, falta de amor a mim, como é que eu vou ser feliz? Como é que vai chegar na minha vida prosperidade, felicidade, beleza, se eu não enxergo beleza nos outros? Vocês se amam? Quando vocês olham para o espelho, vocês se amam? E eu não estou falando só a imagem externa, né? Aquilo que está dentro de você. Então, é um questionamento que a gente precisa se fazer, porque hoje em dia, quando a gente fala em beleza, é muito associado à vaidade, né? Em estar dentro de padrões de beleza e só se amar quando eu me encaixo naquele tipo de padrão. É por isso que muitas pessoas agora estão abusando aí dos remédios para emagrecer, porque você passa a associar que você só é bonito quando você está em determinado tipo de padrão físico. E é claro que o autocuidado também é uma reflexão de autoamor. Mas será se eu tenho realmente me amado? Será se eu tenho sido tolerante com as minhas imperfeições? Né? Porque tudo isso tudo isso é um conjunto, né, para que a gente consiga realmente ser feliz e se presentear nesse Natal com muita felicidade. A manjedoura. Esperança que nasce na simplicidade. A gente está falando aqui sobre esperança e falando sobre o nascimento de Jesus, estamos falando sobre o Cristo, e a gente sempre lembra da maior lição de Cristo, né? Cristo ele nasceu
na simplicidade. Então, tem um livro acho que é o Médico de Homens e de Almas, que conta a história de São Lucas. Não é um livro espírita, mas ele fala de um momento em que ele vai até onde Maria vivia, né? E a comunidade onde Jesus nasceu. E ele dizia que era a comunidade mais pobre daquela região. Tanto que Jesus, quando fala que é de Nazaré, as pessoas têm muito preconceito, porque era uma região muito pobre. Então, ele diz que chega e é tanta simplicidade. Então, assim, Jesus ele escolheu nascer num lugar muito simples. Era um lugar tão simples que a língua de Jesus não era nem considerada uma língua, era um dialeto. Ou seja, ele nem falava uma língua que era mais popular e conhecida. Jesus nasceu ali falando um dialeto, de tão simples que é, né? Por isso que, quando os reis magos chegam e falam da presença do nascimento do grande rei, muita gente diz, onde um grande rei vai nascer num lugar tão simples, né? Então, Jesus chama esse convite da simplicidade. Ele nasce num estábulo, né? Sem ser cercado de honrarias, mas num lugar simples. E isso nos ensina que a esperança ela não depende das circunstâncias das circunstâncias externas, né? Então, para me ter esperança, eu não preciso que minha vida esteja maravilhosa, que minha conta bancária esteja recheada, que meu corpo esteja esbelto, que a minha família esteja toda feliz, com saúde, que eu tenha o marido ou a esposa mais amável e compreensível do mundo. Não. A esperança, a esperança e a fé é uma das coisas mais lindas que existem no ser humano. Eu adoro particularmente estudar sobre religiões. Para mim, eu acho hinduísmo, budismo, todas essas culturas assim. Adoro ver documentários, adoro ler livros, porque quando você vê a conexão da fé das pessoas é algo que é genuíno. Porque não é ensinado, não é imposto, não é vendido. É algo que é seu. E cada religião e cada povo, por mais que ele manifeste um entendimento particular daquela região, todos têm a mesma vibração e todos têm aquele mesmo sentimento de que há algo além de nós que nos orienta. Então, a fé ela é muito linda, né? E a esperança também, ela é simples, ela não precisa de adornos. Por isso que Jesus diz que bem-aventurados os pobres de espírito, né? Que são aqueles que são mais humildes, mas que têm a fé, que têm a esperança. Eu trouxe até uma frase que diz assim: Deus age onde o orgulho se cala, né? Então, a gente precisa limpar o nosso coração, purificar o nosso coração. Lembra lá do que eu falei do meu sobrinho, que está em contato com a criança, de olhar, de ter aquela inocência, de olhar para o Natal com esse olhar de amor, né? Então, a gente também precisa fazer esse sentimento de renovação. O que é que eu preciso renovar dentro de mim? O que é que eu preciso limpar para que Jesus permaneça em mim? Porque a gente vive esse mês, né, todo bonito, todo envolvido de amor, falando de Natal, falando de esperança, falando de coisas boas. Mas o que é que eu preciso fazer para manter essa chama acesa dentro de mim? O que é que eu estou precisando me libertar? Quais são as arestas que eu estou precisando aparar para que eu realmente consiga viver essa proposta evangélica e renovadora? A gente lembra da parábola do semeador, né? No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre uma parábola que Jesus sai de casa e reúne a multidão e começa a falar de uma parábola de um semeador que ele passa pelo caminho jogando sementes. E as primeiras sementes caem no chão e os pássaros vêm e comem. As outras são envolvidas por galhos e também não prosperam. E, por fim, ele fala sobre as sementes que são caídas em terras, né, que são frutíferas. Então, ele fala muito sobre isso, sobre essa caminhada do Espírito. E, inclusive, o Espírito também faz uma alusão sobre os espíritas, né, tentando explicar. Porque tem pessoas que recebem a mensagem proposta do Evangelho e simplesmente ignoram, até riem. Acho que muitos de vocês já tentaram falar com alguém sobre espiritismo e a pessoa fala assim: meu Deus, tu acredita em espírito? E ri, ignora,
debocha, faz brincadeira. Por quê? Porque aquilo ali, a semente nem chega a penetrar, porque a pessoa está tão envolvida naqueles sentimentos de orgulho, de vaidade, mas principalmente de ignorância, que ela não permite que a semente sequer se aproxime dela. Tem pessoas que acham interessante, acham bonito, acham interessante. Eu escuto muito isso, né? Quando as pessoas descobrem que eu sou espírita, eu não divulgo muito, né? Dentro do possível, mas não ando anunciando aos quatro ventos, até por questões profissionais. Hoje em dia a gente está vivendo um país tão dividido que às vezes a gente precisa até se resguardar um pouquinho de se manifestar publicamente. E as pessoas falam, eu acho interessante a doutrina espírita, mas não quer se envolver porque acha que, para ser espírita, eu vou precisar mudar radicalmente a minha postura. E vai. Mas essa mudança ela vai ser uma mudança, não vai ser uma mudança imposta. É uma mudança de consciência. À medida que você vai se envolvendo, conhecendo, você vai entendendo, vai sentindo, você vai operando essas mudanças em você. Mas não, né, obrigatoriamente, para me frequentar um centro espírita, eu vou ter que deixar de sair no final de semana, deixar de beber minha cervejinha. Tudo isso é um processo, né? Eu tenho uma amiga que ela tem mediunidade e ela não desenvolve. Ela fala muito para mim, Adassa, eu tenho vontade no centro espírita, mas eu tenho medo, porque eu sei que quando eu for, eu vou começar a ver espírito. Aí a mulher, pois eu tenho 15 anos que eu frequento e nunca vi. E espero não ver, espero mesmo só receber as cartinhas do seu João. Aí eu falo assim, olha, não é frequentar centro espírita que vai desenvolver a tua mediunidade, mas ela vai te dar a possibilidade de você dominar a sua mediunidade, porque você não domina. Você não tem como dominar aquilo que você não conhece, né? Então, não é que vai aflorar, é que você vai conseguir ter mais domínio, mas as pessoas não querem, né, se envolver ou conhecer, porque elas acham que vai ter que fazer um sacrifício muito grande, né? Então, às vezes, até quando a gente convida alguém, a gente dá sempre o caminho da sopa, né? Às vezes a gente deixa de convidar para uma palestra e diz, não, vai primeiro para a sopa, porque você vai chegar lá, vai ver uma turma animada, uma turma cheia de amor. E aí as meninas já vão introduzindo ali o evangelho com o pessoal que vem vindo. E aí a pessoa vai começando a entender. Mas tem pessoas que frequentam a sopa por anos e não vêm de jeito nenhum numa palestra, porque é um próximo passo, né? Ou que não leem uma obra espírita e tudo, mas pelo menos estão ali envolvidas, né? E também fazendo parte de um processo. Tem pessoas que, quando recebem o evangelho, a proposta da doutrina espírita, se prendem apenas aos fenômenos, né? E isso é muito, muito comum. As pessoas se prendem muito às manifestações mediúnicas, demais. Então, assim, aqui no Lex, a quantidade de gente que manda mensagem no Instagram perguntando se o atendimento fraterno é espiritual, se a pessoa vai estar incorporada. Teve uma pessoa que uma vez reclamou, na época que eu fazia o acompanhamento das mensagens, que veio e não gostou do atendimento fraterno, né? Aí eu fui tentar entender. Eu falei, o que foi que aconteceu? A pessoa não tirou sua dúvida. Ela, não, mas é porque ele não me disse que era para me fazer. Aí eu falei, não, mas a proposta do atendimento fraterno não é ninguém vai mediunizado falar aquilo que você precisa enfrentar, né? Na verdade, são coisas que você já sabe. Ele vai te orientar de acordo com a doutrina espírita. Mas, assim, as pessoas ainda se prendem muito aos fenômenos espíritas. Então, assim, hoje a gente está aqui numa palestra de Natal. Mas talvez se eu tivesse incorporado, se eu tivesse uma dignidade, tivesse incorporada, fazendo previsões para 2026, vocês iam estar vendo a fila ali, senhas sendo distribuídas, as pessoas querendo saber o que vai acontecer em 2026, porque a gente ainda se prende ao fenômeno. Até a gente que está há mais tempo na doutrina, que já conhece, que sabe que fenômeno é apenas causa, às vezes a gente precisa se policiar, porque de vez em quando a gente quer correr para o fenômeno, e aí a razão vem, e acho que a espiritualidade também vem dizer assim, calma, fenômeno é só efeito, não é causa. Então, assim, a gente percebe, eu que coordeno aqui o ERG, que as pessoas ainda se prendem muito, né? Então, por isso que eu sou muito criteriosa na escolha dos monitores, porque quando tem alguém falando de fenômeno mediúnico, o pessoal fica ali, todo mundo envolvido, querendo saber. E aí, quando a gente vai falar de outras coisas, diz assim, esse assunto é chato, né? Então, o pessoal que já está no ERG 2,
que fez o EJUM, tem gente que, quando começa o EJUM, é falando sobre mesa girante, falando sobre fenômeno filosófico. Aí tem aluno, não, né, que é frequentador, que chega e diz assim, Dássia, esse assunto é muito chato. Aí eu digo assim, criatura, como é que tu está na doutrina espírita e tu não quer conhecer como foi que surgiu, para você tentar entender. Mas eu quero que chegue logo na parte que fala sobre mediunidade. Então, as pessoas ainda se prendem muito isso, né, ao fenômeno, ao fantástico. Mas a gente está evoluindo e vai chegar um dia, um momento em que a manifestação mediúnica vai se tornar mais forte, porque os espíritos já anunciaram que futuramente a gente vai ter um contato maior com a espiritualidade, não vai ser tão seletivo assim, você depender de um pequeno grupo de médios para ter esse contato, mas a gente vai estar com a consciência mais desperta, né, para entender esse intercâmbio, porque hoje, como nós estamos, a gente ainda não tem condição, a gente ainda explora muito os espíritos, né, achando que eles vão resolver os nossos problemas, que eles vão nos dizer coisas que a gente quer ouvir, né? O Chico, ele brincava que ele dizia que o pai dele falou assim, Chico, quando eu desencarnar, eu venho te dizer o número da Mega Sena para tu apostar. Então, a gente ainda acha que é muito... se prende muito ao fenômeno e esquece da principal proposta da doutrina espírita, que é realmente o amor. E aí é a terra fértil. Quando a gente entende que a gente vem para cá para sentir amor, para doar amor, para receber amor, e, principalmente, quando a gente sair daqui, a gente distribuir amor. Para onde é que a gente quer que vá? Por isso que a doutrina tem essa proposta consoladora, renovadora, para que a gente consiga realmente olhar e receber essas sementes, né? E à medida em que a gente vai evoluindo, essas sementes elas vão se tornando, vão fazendo raízes mais fortes, para que a gente consiga florescer cada vez mais. Então, estou aqui falando que essa estrela que nos guia ao encontro de Jesus é uma estrela que nos orienta não só o sentido de renovação e de libertação, porque Jesus ele veio realmente nos ensinar o caminho de libertação, mas nos convida a reencontrar o verdadeiro sentido da vida, porque às vezes naturalmente a gente vai se sentir perdido, desorientado, sem esperanças. Às vezes você está ali vivendo um momento profissional cheio de prosperidade, mas você não está com tempo para poder parar, para poder se conectar. E aí você se sente um pouco perdido, um pouco abandonado. Muitas vezes, como eu disse, se você está enfrentando uma dificuldade, você se sente ali desamparado, né? Ou entende que a vida não tem mais sentido por questões inúmeras que envolvem o espírito. E são questões que a gente já traz há muito tempo de outras vidas. Então, ninguém tem problema, não sou só eu que enfrento dificuldades, todos nós enfrentamos. Porque o nosso espírito está nessa caminhada há muito tempo. E ele vem sofrendo há muito tempo. Então, é normal que, quando a gente chega agora, a gente chega com o coração um pouquinho mais pesado. E a gente precisa fazer esse movimento de estar o tempo todo reencontrando o verdadeiro sentido da vida, né? Entendendo o meu papel aqui na reencarnação. Como eu disse antes, não é apenas resgatar provas, é viver. Então, se abrir à vida, abrir ao sentido da vida, entender o que a gente quer para a nossa vida, né? Por que não anotar agora no final do ano? A gente sempre faz isso no final do ano, né? Queima aquilo que você quer deixar para trás e anota aquilo que você quer viver. Inclusive, teve um ano, Elisa, que estava com as minhas amigas, a gente viajou e elas foram tudo queimar os papelzinhos delas, né? E eu... espírita, eu não vou queimar papel nenhum, vou queimar só na cabeça. Minha filha, quando deu meia-noite, começou as transformações. Eu fiquei, poxa, que eu não fui queimar aquele papel? Que orgulho é esse? Então, vamos queimar aquilo que a gente quer deixar para trás desse ano e realmente se propor a uma vida mais cheia de amor, mais cheia de esperança, né? Mais cheia de paz, que é o que a gente tanto busca. No Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. E aí ele vai mais além. Ele diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que está aqui na quinta-feira fazendo palestra, não é o que está ali trabalhando, é aquele que se renova. Às vezes a gente confunde muito ser espírita com ser voluntário. O ser voluntário é um caminho realmente
que faz com que a gente melhore, com que a gente mude. Mas se tornar espírita vai muito mais além, né? É um envolvimento, várias coisas que a gente vai se transformando e vai se permitindo viver para ser realmente espírita. Por isso que a gente tem que se questionar agora, no final do ano. Será que nesse Natal eu realmente consegui conquistar o título de espírita? Será se eu já sou uma espírita ou se eu sou ainda um estudante ou praticante da doutrina espírita? Porque o estudante é aquele que se prende aos livros, né, que se prende aos fenômenos. O praticante é aquele que vem, assiste a palestra, que toma um passe, que participa da sopa, faz atendimento fraterno. Mas e o ser espírita? Será que eu estou vivendo? Será que eu estou sendo realmente espírita? Então, por que não pedir ao Papai Noel esse ano para que nós possamos nos tornar espíritas e finalmente conquistar esse título, né? Que é realmente essa proposta de renovação, de fazer o bem e melhorar, né? Então, a gente lembra que a doutrina espírita, ela é uma doutrina que ela não tem, por mais que ela tenha muita consolação, muita orientação, ela não é uma doutrina dogmática, nem fantasiosa e muito menos ilusória. Então, a gente não vai se tornar espírita só conhecendo as 5 obras básicas, ou concluindo o EJE, ou vindo para a casa espírita trabalhar. Mas quando a gente pratica as leis de amor, né? Quando a gente perdoa, quando a gente se propõe a compreender antes de julgar, né? Então, quando você faz esse movimento de vou parar, vou tentar entender. Agora, no final do ano, eu tentei antecipar tudo que eu tinha que antecipar de coisas para resolver em shopping, em comércio, porque eu sei que é muito estressante. Mas aí não tive como me furtar disso. Fui segunda assistir o Avatar e parecia que eu estava assim numa zona de guerra, porque era muita gente estressada, e onde você encostava as pessoas estavam muito estressadas e muito loucas. E eu fiquei, meu Deus do céu, é um momento que é para ser, né, de alegria e paz, mas já todo mundo muito estressado. E aí eu fui pedir um lanche e a caixa foi bem grossa. Aí eu fiquei assim, e a nossa reação de consumidor é dizer, o consumidor tem sempre a razão, você está aqui porque você quer. Mas eu fiquei pensando assim, poxa, a pessoa está aqui. Eu já trabalhei em comércio, quando eu fazia faculdade, e assim, quem trabalha em comércio, gente, não é naquela semana, é o mês todo. Então, todos os feriados que tem, você trabalha no domingo, você trabalha no Natal. Eu já trabalhei numa loja que eu saí da loja 11h30 para chegar à meia-noite para a ceia. Então, a pessoa está ali num estado de cansaço. Não tem treinamento que você faça que vai fazer aquela pessoa ser amorosa naquele dia. Ela já está cansada. Então, assim, antes de julgar e dizer o cliente tem sempre a razão, por que não, né? Perdoar? Por que não evitar? Tentar antecipar as nossas coisas para não se deixar envolver naquele caos. Porque aí já está a pessoa ali cansada, estressada. E já tem a outra que sai de casa com aquele intuito de deixar para a última hora, eu tenho que resolver tudo. Então, ter paciência, né? Compreender. Servir quando o ego pede reconhecimento. Eu falo muito isso aqui para as pessoas que são voluntárias, porque eu vejo muito essa queixa das pessoas. Queixa não, né? Não chega a ser uma queixa. Mas esse sentimento de o meu trabalho não é reconhecido, o meu trabalho não está sendo olhado. Olha, eu fiz uma coisa tão legal, mas ninguém disse parabéns. E eu sempre digo que a gente não tem como que as pessoas não trabalham para a diretoria da casa, trabalham para Jesus. Então, só Ele pode reconhecer, né? E saiba que o seu trabalho está sendo reconhecido. Então, muitas vezes a gente quer reconhecimento, a gente quer que o nosso trabalho seja olhado, que ele receba mais atenção, que ele receba mais estímulo, mas que, nesse momento, a gente lembre de servir, porque essa é a melhor forma de se ter reconhecimento. Então, muitas vezes, ao invés de buscar reconhecimento, a gente buscar servir, né? O encontro com Jesus também significa recomeço. Então, olhar para a vida e se propor a recomeçar. É sempre possível. Todos os dias a gente tem essa oportunidade. Hoje eu acordei com aquele sentimento de recomeçar, mas aí aconteceu uma coisa que já foi ladeira abaixo. Beleza, respira e recomeça. Mas aconteceu, respira e recomeça. Está lá o tempo todo buscando, recomeçando, se reconectando, acreditando na própria transformação.
Isso, gente, é tão importante. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa acreditar que é possível. Então, quando a gente fala de renovação, tem gente que diz assim, eu já estou perdido aqui, eu sou a Gabriela, eu nasci assim, cresci assim e vou ser assim para sempre. E não é por aí o caminho, né? Você precisa acreditar. Eu posso sim mudar, eu posso sim melhorar, né? Eu posso, cadê o Carcaralhinho? Eu posso dar um salto, como ele fala muito, eu quero dar um salto. Tá certo, você tem que mentalizar que é possível. Se eu não acredito na minha transformação, ela não vai acontecer. Eu posso fazer o que for, mas eu preciso acreditar que é possível, porque nós somos filhos de Deus, né? Nós somos agraciados. Essa estrela, ela brilha para todos nós. Então eu falei, quando eu cheguei ali, eu fui conversar com o seu João, porque eu falei assim, seu João, eu vi em alguns lugares, fui estudar um pouquinho sobre essa estrela de Belém. E aí tem lugar que diz que só nasceu para os que só quem vê essas estrelas foram esses reis magos. Mas eu particularmente não acredito, porque no livro assim assado foi dito que todo mundo viu, e eu acho que a estrela não brilha só para um grupo, brilha para todo mundo, né? Então não é só os espíritas que recebem essa estrela do evangelho, esse convite à reforma íntima. Deus nasce em todos os lugares. Então, lembra quando eu disse para vocês que eu gostava muito de ler sobre outras religiões e cultura? Então, quando eu li o Bhagavad Gita, que é um livro hindu, eu consegui ver a doutrina espírita naquilo ali. Então, quando eu leio as coisas do budismo, eu consigo ver espiritismo. A doutrina espírita, né, o Evangelho de Cristo. Quando eu vou ler o judaísmo, eu consigo ver. Quando eu vou ler o Alcorão, eu consigo ver Deus. Deus, ele está em todos os lugares. Ele não fala uma única língua. Ele está, de todas as formas, em todos os lugares, para todos os povos. E cada um vai receber de uma forma e vai ter o esclarecimento no momento oportuno. Então, se hoje a gente conhece a doutrina cristã, é porque a gente ou teve contato em outras vidas, ou está tendo contato agora, mas a gente não teve contato com essa doutrina desde sempre. Em algum momento ela chegou na nossa vida, em algum momento essa estrela veio. Então, da mesma forma que veio para a gente, vai chegar para todos os povos, porque Jesus disse que ele veio para governar todos os povos. Então, se tem muitos países que as pessoas ainda não conhecem, o cristianismo, vai chegar um momento que vão conhecer, mas não através da espada, como foi feita no passado, através do amor e do esclarecimento. Eita, não é isso o tempo. Calma aí. Vou pular aqui algumas partes. Me empolguei. Então, pessoal, para a gente encaminhar para a nossa conclusão, eu queria lembrar a vocês todos, como eu disse antes, nós somos seres dos céus. Então, que a gente sempre olhe para o céu com esse olhar de gratidão. Toda vez que a gente se sentir feliz, que a gente olhe para as estrelas, nos iluminando com um sentimento de gratidão. Toda vez que a gente se sentir triste, sozinho, desamparado, que a gente olhe para as estrelas como um sinal de companhia, de amor. Que sempre que a gente se sentir perdido e que a gente quiser uma resposta, que a gente também busque as estrelas para encontrar essa resposta e essa orientação, que o sinal vai estar lá. Mas a gente precisa estar aberto para receber esses sinais e não ignorá-los. Eu queria quebrar um pouquinho aqui o protocolo, porque eu estou em casa e quando a gente está em casa a gente fica mais à vontade, né? Então eu queria finalizar fazendo uma prece com vocês, que é uma prece muito importante para mim, porque minha mãe me ensinou quando eu tinha uns 4 anos, né? Eu decorei e saí igual um papagaio falando, que é o Salmo 23, acho que muitos de vocês conhecem. Mas é uma prece que fala muito sobre amor, sobre esperança, sobre fé em Deus. E que esse seja o sentimento que anime as nossas vidas, né? Eu imagino que daqui a uma semana vai estar todo mundo comemorando a virada de ano, mas que a gente tire pelo menos um minutinho que seja desse momento de renovação e de virada para lembrar de Deus. E se você não tiver um tempo, feche os olhos e imagine uma estrela. Então eu vou pedir, Murilo, tu que está aí no fundo, desliga a luz para a gente do auditório. Conseguir, eu vou sentar. Então, eu vou pedir para vocês, quem quiser, fechar os olhos, porque a gente vai fazer uma viagem agora, e a gente vai para Belém. Então, vamos imaginar
uma estrela aqui sobre o Lex, bem grande, bem luminosa, nos conduzindo até esse momento do nascimento de Cristo. Nós vamos imaginar um lugar bem simples, mas repleto de amor. Então, ao chegar nesse lugar, o nosso coração já se enche de felicidade. Toda a dor, toda a tristeza que a gente trouxe até aqui, as dúvidas, as angústias, elas vão se perdendo diante desse sentimento e dessa vibração de amor. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Então, a gente vai entrar dentro desse estábulo. Vamos ver a sintonia, vamos sentir o vento gelado da noite batendo em nossos rostos. E vamos contemplar uma criança que acaba de nascer, que é Jesus. Tão pequeno e tão frágil aos olhos dos homens, e o mais forte aos olhos de Deus. Vamos nos ajoelhar e, com sentimento de gratidão, vamos dizer a Ele: Senhor, Tu és o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao Teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu nunca vou temer mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. E certamente, Senhor, que a Tua bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor pela eternidade. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Pode. Muito obrigada, Daça. Belíssima palestra. Então, gente, vamos todos seguir a nossa estrela. A nossa estrela é Jesus, única, universal, e que nos dará toda a salvação. Bom, gente, vou dar uns pequenos avisos. Toda segunda-feira nós temos o Enxugando Lágrimas, as cartas consoladoras. Na quinta, a palestra. Sábado temos a sopa fraterna. Nossa casa vive de doação. Temos livros, camisas, obras sendo vendida lá na recepção, a água para ser fluidificada. Nós também recebemos muitas doações para a nossa sopa, tá? Também aceitamos voluntários para participar desse trabalho tão incrível e amoroso. E ainda temos o nosso bazar, que nos ajuda a manter a casa. Bom, agora eu vou fazer a prece final. Eu peço que todos fechem os olhos. Quem quiser, ficar à vontade. Querido Mestre Jesus, queremos te agradecer por mais uma compreensão que chegou ao nosso coração. Pai amado, abençoa as nossas vidas, a vida dos nossos familiares. Senhor, nos ajuda a seguir com força, com fé, com luz, com determinação, porque contigo o caminho será mais tranquilo, o fardo será mais leve. Pai amado, ilumina nossas vidas, enche nosso coração de amor, de paz, de união. Que assim seja. Gente, eu vou pedir que todos fiquem em silêncio, porque terá o passe simples. Depois terá o passe 2 e o passe 3. Então, fiquem em prece,
Fiquem calmos que todos serão chamados. Muito obrigada, boa noite.